Ok, irmãos, enquanto as irmãs caminham para a sala de estudo delas, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ageu. Livro de Ageu, profeta Ageu. Nós estamos, na verdade, terminando os nossos estudos nos profetas menores. Só temos agora o livro de Ageu, Zacarias e Malaquias. Agradecemos também aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Nós já identificamos o irmão Germano, lá em Ponta Grossa. Nós estivemos lá na quinta-feira, foi uma bênção o tempo com ele, com a dona Roseni. Chegamos lá, uma mesa de café da manhã, daquelas bem cheias. Foi um tempo muito agradável. E eu dou graças a Deus por isso. Nós vamos então fazer o seguinte, nós vamos fazer a leitura em Ageu, capítulo 1, versículo de 1 a 6. E se Deus nos ajudar e permitir, nós conseguiremos hoje percorrer pelo capítulo 1. Se não, a gente continua no próximo domingo. Mas o profeta Ageu nos diz assim: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Vamos orar então, para que Deus nos ajude a entendermos a sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças mais uma vez pela oportunidade de estarmos expostos ao texto sagrado. Como nós temos dito reiteradamente, e nós concordamos com isso, nós cremos nisso, que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, não é um livro comum. É um livro que, se nós atentarmos para esse conhecimento, a doutrina que se pode extrair daqui, as nossas vidas podem ser muito abençoadas. As nossas vidas são orientadas, são alinhadas. Tudo se recompõe, tudo se reestrutura na nossa vida quando nós estamos buscando a leitura, o entendimento e a aplicação da tua palavra. Nós não acreditamos que, como leitores da Bíblia, que a vida será fácil. A vida nunca é fácil para nós. O Senhor Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, a leitura, o entendimento e a aplicação das Escrituras não significa que a vida será fácil. Não significa que nós não teremos aflições. Mas nós desfrutaremos de paz com Deus, de contentamento e de uma vida que anda para frente. E nós pedimos isso, que nós possamos, no bom sentido da palavra, crescer, desenvolver e prosperar. Essa é a nossa oração nesse momento, no nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, então nós vamos fazer uma nota introdutória do nosso profeta Ageu. E é um livro bastante interessante. O livro de Ageu, conforme nós vemos aqui, é um livro bem curto. Ele contém apenas 2 capítulos, e em cada capítulo contém poucos versículos. Ele exerce um papel decisivo dentro do plano de Deus para Israel na história.
ele foi escrito por volta do ano 520 a.C. 520 a.C., durante o período do pós-exílio. Então, existem textos no Velho Testamento que foram escritos antes do exílio babilônico, outros textos foram escritos durante o exílio. O profeta Jeremias, por exemplo, Lamentações de Jeremias, são textos que, na grande maioria, foram escritos durante o exílio. Jeremias foi um profeta que, quando o povo de Israel estava na Babilônia, exilado por um período de 70 anos, Jeremias não foi para o exílio, ele estava em Judá. Então, ele é um profeta dentro do exílio, no período do exílio. E também existiram os profetas que escreveram no pós-exílio, ou seja, depois que o povo voltou da Babilônia para a terra de Judá. Agora, esses retornos, eles não foram retornos espontâneos, assim, como que eu digo, instantâneos. Foram retornos lentos, né? A gente lê na história, por exemplo, que Ageu escreveu no ano 520. E ele escreveu num tempo em que Zorobabel, inclusive Zorobabel é citado aqui nesse texto, ele traz as primeiras pessoas de volta para a terra de Israel sobre o édito de Ciro, do rei Ciro. Mas depois nós temos outros personagens. Mais tarde, alguns anos mais tarde, vieram outras pessoas, como por exemplo Esdras. Esdras, ele é chamado pelos historiadores bíblicos de restaurador de fato, porque ele restaurou o culto a Deus, ele difundiu a lei, ele doutrinou o povo. Esdras. E mais tarde, então, um pouco mais tarde, eu acho que 14 ou 16 anos mais tarde, veio Neemias. E Neemias foi um restaurador de paredes, de muros e tudo mais. Então, houveram momentos diferentes da restauração do povo de Israel no período pós-exílio. Agora, é importante nós nos situarmos na história. Vamos dizer assim, Ageu, o profeta Ageu, no ano 520, quando ele escreve com o propósito de motivar o povo. Veio a primeira leva com Zorobabel, depois do exílio, mas pelo que se percebe na leitura dos textos, quando o povo volta do exílio, o povo não aprende a lição, né? O povo foi exilado, foi para o exílio, principalmente por causa da idolatria, pela afeição que desenvolveram aos deuses estranhos, por uma vida distante do princípio de Deus, dos preceitos de Deus, e por isso eles foram para a Babilônia, viveram lá 70 anos para se purificarem, na verdade, a Babilônia foi para os judaítas uma vara de correção. Deus os enviou para lá com o propósito de corrigi-los. Mas quando eles voltam, depois da correção, não parece que eles aprenderam muito a lição. Eles iniciam os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, certamente que não com a mesma intensidade, mas eles cometem alguns erros aqui, e o Senhor então usa o profeta Ageu para corrigi-los deste erro. A mensagem de Ageu, ela tem uma conotação profética. O livro se encaixa na economia de Deus, quando Israel vivia de acordo com as responsabilidades espirituais estabelecidas por Deus lá em Deuteronômio 28. Nós fizemos pregações expositivas aqui na igreja, no livro de Deuteronômio, e lá no livro de Deuteronômio, nós falamos sobre os dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim, o Monte da Bênção e o Monte da Maldição. O Monte Ebal era o Monte da Maldição, e o Monte Gerizim, o Monte da Bênção. E o que eles tinham que fazer? Eles tinham que obedecer à lei. Se eles obedecessem à lei, eles seriam abençoados. Se eles não obedecessem à lei, eles seriam amaldiçoados. Então veja, o povo judaíta, o povo de Israel que volta, eles deveriam cumprir a lei de Moisés. E eles não estavam cumprindo numa maneira mais integral. Então, quando retornaram, eles até voltaram a reconstruírem o templo. Eles lançaram as bases da reconstrução do templo, lá em Jerusalém, mas na medida que o tempo passou,
começaram a haver alguns problemas externos, principalmente. Pessoas de fora, vizinhos, começaram a criticá-los, a escarnecer do trabalho deles, e eles então foram relaxando na obra. E a reconstrução do templo, ela que começou bem, quando eles voltaram com Zorobabel, voltaram da Babilônia para Judá, eles começaram bem, mas houveram pessoas criticando, escarnecendo, e eles então se incomodaram com aquilo e começaram a deixar a obra de Deus. Pararam a reconstrução do templo. Então, alguns historiadores, comentadores bíblicos, eu acredito que diferem um pouco no tempo em que houve um intervalo. Alguns afirmam que foi um período de 14 anos, outros 16 anos, mas o que ocorre é que não importa se são 14 anos ou 16 anos, o que estava acontecendo é que eles começaram a reconstruir o templo, primeiramente, mas eles pararam. Né? E aí nós lemos no versículo, o verso 2 diz assim, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, então aqui no verso 2 é o que o povo diz, e o que o povo dizia, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, o que o povo estava dizendo? Qual era a voz do povo? Não é hora ainda de reconstruirmos o templo. A gente não vai reconstruir, nós começamos. Está parado lá. É como aquela construção, aquelas grandes construções esparramadas por todo o Brasil, construções públicas que começam e não terminam, ficam ali parado. E aí vira um lugar horroroso, sujo, né? Crescem árvores ali, capim, fica aquela construção parada. Então, assim é o que estava acontecendo com o templo. Agora veja o verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor. Então, a palavra do povo é que não era tempo de reconstruir. Porém, vem a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Então o Senhor faz uma pergunta, olha, é tempo de vocês investirem nas suas casas forradas, enquanto a casa fica deserta? Essa expressão casas forradas, ela tem uma conotação específica. Não que as pessoas não tivessem casas para morar, mas eles estavam investindo muito neles, nas suas próprias conquistas, e não estavam priorizando, naquela época, a obra de Deus, aquilo que pertencia a Deus. Então, o que estava acontecendo com o povo era uma falta de prioridade. Havia neles uma apatia muito grande. O povo tornou-se apático para as questões religiosas de reconstrução do templo. E aí, o que o profeta Ageu faz é realinhar, realocar o povo, redirecionar o povo para que eles cumprissem, então, a vontade de Deus. Porque, veja o verso 5 que ele diz, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Essa palavra considerai, ela tem uma conotação no passado, no sentido de que o Senhor estaria falando para eles, olhem para o passado, o que eu fiz por vocês. Olhem para o passado até onde vocês conseguem enxergar. Desde lá de Moisés, né? O que eu fiz por vocês. Olhem para o passado no período em que vocês foram lá para a Babilônia. Considerem os seus caminhos. Ou seja, parem, pensam, reflitam, analisem, reconsiderem, considerem as suas prioridades. O que vocês estão fazendo é realmente certo? Vocês estão investindo muito em vocês, estão se esquecendo de questões espirituais. Agora veja o verso 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém, e não vos fartais. Bebeis, porém, e não vos saciais. Então aqui nós estamos falando de uma questão agrícola, porque eles estavam plantando e não estavam colhendo. Agora, o pouco que eles colhiam e comiam, a comida não estava saciando. A água que eles bebiam não estava saciando. Vestivos, porém, ninguém se aquece. Ou seja, vocês se vestem, mas não aquecem.
E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Então, o que o autor quer comunicar? O que o Senhor quis falar com o povo? Olha, vocês inverteram as prioridades. Entende? As questões espirituais, a reconstrução do templo, a vida religiosa, ela foi relegada, ela foi abandonada. Vocês abandonaram, se esqueceram, viraram as costas para ela. Então, por causa disso, a terra não vai produzir para vocês. Vocês não prosperarão. Essa é a forma que eu uso agora para corrigi-los. Já não bastou o exílio de 70 anos. Agora eu vou corrigir vocês, né, para que vocês voltem a fazer o que é certo, para que estabeleçam as prioridades, para que vençam e superem a apatia. Agora, nós podemos pensar aqui, o que significa comer e não se saciar? Beber e não se saciar? O que vocês entendem? Ele diz aqui, né? Semeais muito e recolheis pouco. Ou seja, vocês estão semeando muito, mas a colheita não é muito. Comeis, porém, e não vos fartais. O que significa isso no sentido prático? O que é comer muito e não se fartar? O que é beber e não saciar? Isso é um problema material? Não. É um problema emocional. É uma questão espiritual. Eu não sei se estou conseguindo explicar isso para nós, para os irmãos. Mas, veja, quando é na nossa vida que a gente come e não se sente saciado? Toma água e não se sente... Eu entendo um pouco dessa passagem que é uma questão de insatisfação, né? Exatamente. E aí como você abandona a vida espiritual, aquele sentimento de gratidão pelas coisas, ele desaparece e as coisas ficam desequilibradas, né? Exatamente, é uma questão emocional. Nós estamos muito preocupados hoje, o mundo anda preocupado com as pessoas que morrem de fome, né? Mas hoje morre mais gente com excesso de comida do que com falta de comida. Sabiam disso? Principalmente no Brasil. O excesso de comida gera vários problemas de saúde e os problemas de saúde podem levar a óbito. Agora, por que, em linhas gerais, não estamos fazendo questões pontuais, em linhas gerais, come-se muito por quê? O que leva uma pessoa a comer em demasia? É a fome do estômago ou é o vazio da alma? O que é? É o vazio da alma, né? O que faz com que as pessoas comam muito é a ansiedade. Come, compulsivamente. E a mesma coisa com a água. Então, essa era a exortação do Senhor. Olha, se vocês não alinharem as suas prioridades, não desenvolverem a gratidão, vocês não terão uma vida com qualidade. Então, nesse sentido, o livro de Ageu, na sua mensagem, ele traz também uma mensagem para a igreja atual, né, para os dias de hoje. É muito importante nós diferenciarmos o fato de que hoje nós não estamos mais na dispensação da lei, nós estamos na dispensação da igreja. Então as aplicações, elas perduram, elas existem, mas Israel é um povo, a igreja é um outro povo. No entanto, os princípios são aplicados. Os princípios do Senhor são eternos. Eles são aplicados a qualquer época. Eles são atemporais, eles são aculturais. Eles estão acima de tudo isso. Agora, a primeira lição que nós podemos aprender aqui é a prioridade do reino de Deus. Essa é a primeira lição que nós podemos extrair dentro do contexto de igreja. É priorizarmos o reino de Deus. E o que significa, em termos práticos, priorizarmos o reino de Deus? Mesmo porque o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele falou sobre isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Agora, o que isso significa para nós, irmãos? Gostaria de ouvir os irmãos. Como é que nós podemos implementar esse conhecimento, essa visão na nossa vida prática? O que significa colocar em primeiro lugar o reino de Deus, os interesses de Deus, acima dos nossos interesses? Porque, vamos pensar, a maioria de nós aqui, a maioria, não são todos, mas são homens casados que têm esposa, família para cuidar.
Então, nós temos responsabilidades com esposa, com filhos, mas nós também temos responsabilidades religiosas. E às vezes, para conciliar essas duas coisas, essas duas condições, vamos dizer assim, há uma dificuldade, há um esforço para fazermos. E não é pouco esforço. Né? Para um pai de família, com esposa e filhos, desenvolver uma vida religiosa concomitantemente, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que exige sacrifício. Mas as questões espirituais não podem ser relegadas. Elas não podem ser abandonadas. Não se deve olhar para elas com desinteresse, com apatia. Muito pelo contrário. Nós devemos considerar as questões religiosas, porque elas não podem ser desassociadas da vida familiar, da vida conjugal. Elas caminham juntas. Agora, isso é uma tese, vamos dizer assim. Isso é uma doutrina. Agora, em termos práticos, como é que nós aplicamos isso na nossa vida? Como um pai de família, por exemplo, pode cuidar da família e, ao mesmo tempo, priorizar as questões espirituais e religiosas? Essa é uma pergunta que eu faço. Por exemplo, o primeiro exemplo que eu daria, o fato dos irmãos estarem aqui, num domingo de manhã, pelo menos para mim, é uma prova de que as questões espirituais estão sendo consideradas. Né? O fato dos irmãos estarem aqui é uma consideração. Essa é a maneira que eu vejo. Ela não é uma prática isolada, mas é uma prática real. Os irmãos estão aqui priorizando a educação religiosa, priorizando os ensinamentos que provêm da palavra de Deus. Agora, durante a semana, nós também consideramos as questões espirituais, desenvolvendo uma leitura bíblica, um tempo devocional, um tempo de oração, durante a semana toda, desenvolvermos uma mentalidade cristã, uma consciência cristã, não somente aos domingos, mas durante a semana. Aí é uma questão de devoção contínua à palavra de Deus. Outra coisa interessante é o envolvimento dos ministérios da igreja. Nós somos pessoas diferentes, temos capacidades diferentes, dons diferentes, e nós devemos usar os nossos dons e as nossas capacidades para o reino de Deus. O reino de Deus para nós hoje, ele é um ambiente de igreja. Né? Grande parte daquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 6, no sentido de que nós devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar, diz respeito às questões da igreja. Porque nós não vivemos no reino ainda. Nós não estamos no reino. Amém? O reino virá. O reino é futuro. Hoje nós estamos na dispensação da igreja. E existe muito essa ideia hoje de que nós devemos fazer tudo pelo reino. É verdade. Mas essa é uma ideia, eu diria, é uma ideia calvinista. Nós não estamos no reino ainda. Nós estamos na dispensação da igreja. Então nós servimos a Deus através da igreja. Então qualquer coisa que nós fazemos na igreja, nós estamos priorizando as questões. Seja tocar um instrumento, seja participar da IBD, seja limpar a fachada da igreja, aqui a calçada da igreja, varrer a igreja, reformar a igreja, arrumar a parte elétrica da igreja. Qualquer coisa que nós fazemos, nós estamos colocando as coisas de Deus no lugar que elas devem estar, sem abandonar as nossas casas. Né? Sem abandonar as nossas casas. Porque nós que somos casados, lá em casa também quebra uma torneira, uma lâmpada queima, nós temos que fazer essa manutenção constante. Mas na casa de Deus, aqui no templo também. Agora veja, o templo em Jerusalém não tem a mesma conotação que o templo nosso aqui. O templo de Jerusalém era sagrado. Existiam utensílios sagrados, eram consagrados a Deus. Esse templo não. O templo de Deus hoje é o nosso corpo, conforme o apóstolo Paulo nos ensina. Mas no sentido de aplicarmos princípios, nós não podemos abandonar a casa de Deus. E eu dou graças a Deus, porque eu vejo os homens atentos a isso. Nós estamos nos reunindo, falando sobre isso. Olha, precisamos fazer isso na igreja, no templo, precisamos fazer aquilo. Né? Então, os irmãos estão fazendo. Então, essa é uma aplicação. Agora, isso também diz respeito ao sustento da obra. A obra missionária, as necessidades da igreja, e daí por diante. Então, cabe para nós, no sentido individual, uma reflexão a partir do verso 5. Ora, pois, diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos.
Então, veja, é uma questão muito individual. Eu não posso dizer para o Gefran, eu não posso dizer para o Soélio, eu não posso dizer para o Hélio o que vocês devem fazer. Cada um de nós deve aperceber qual é o nosso papel. Nós podemos pedir ajuda de outros, né? Alguns irmãos já chegaram para mim e perguntaram: qual o senhor acha que é o meu dom espiritual? E quando eu percebo, eu falo: alguma coisa para fazer? Sim, alguma coisa para nós fazermos juntos. Mas nós precisamos nos envolver com isso. Essa seria uma aplicação. Uma outra aplicação diz respeito à obediência. Em Ageu, a obediência resulta na restauração e bênção. Para a igreja, embora não vivamos na condição da lei, o princípio permanece. A obediência gera vitalidade espiritual, comunhão e frutificação, correção das prioridades. Ageu exigia que o povo considerasse os caminhos. A igreja atual também precisa fazer essa autoavaliação, arrepender-se, reordenar, realinhar os seus valores e os seus caminhos. Então nós temos que estar o tempo todo assim. Já andou dirigindo com GPS? Né? O GPS às vezes engana. Engana, né? Então o que você tem que fazer? Tem que recalcular a rota. Né? Quando nós erramos o caminho e o GPS está certo, ou o Waze, nós recalculamos o caminho. Já aconteceu com você isso? Você está indo no caminho, você erra uma entrada, e aí o GPS ou o Waze reformula a rota. Então, nós temos que reformular essa rota, reavaliar a rota, para o nosso bem, para que nós consigamos caminhar, andar, sem errar o caminho. Então, essa seria uma segunda aplicação. A obediência traz bênçãos espirituais. Essa é uma verdade que nós nunca podemos nos esquecer dela. Só a obediência a Deus pode nos trazer prosperidade e alegria permanentes. Mais nada. Por exemplo, se nós pensamos que lá no mundo, quando eu digo mundo, eu não estou necessariamente falando de praticar coisas imorais. Mas quando nós estamos envolvidos com coisas que são secundárias e passageiras e que não produzem nada para a nossa vida no ponto de vista da essencialidade, aquilo não vai trazer alegria e prazer para nós. Mas obediência à palavra traz alegria e prazer para a nossa vida. Então, muito melhor obedecer. Agora, uma outra lição que nós podemos tirar do profeta aqui, ainda de maneira introdutória, é que a gente pode extrair do verso 13. O verso 13, embora nós não chegamos ainda lá, diz assim: então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Essa é a terceira lição, ainda de maneira introdutória. E qual é a lição? Deus está conosco. Foram essas palavras que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, irmãos, na verdade, essa é uma lição, é um saber que nós não podemos nos esquecer disso. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco quando as coisas estão indo muito bem. O Senhor está conosco quando as coisas não estão indo bem. Então, nós podemos ter a certeza de que em toda e qualquer situação, nós não fomos deixados órfãos. O Senhor está conosco. Então, Kleber, o Senhor está contigo. Soélio, o Senhor está contigo. A coluna dói, a dificuldade vem, né? Mas o Senhor está contigo. Hélio, a mesma coisa. O Senhor está contigo. Gefran, o Senhor está contigo. E daí por diante. O Senhor está conosco. E isso não é uma bênção? Sabemos que nós não fomos deixados, não somos abandonados. O Senhor está conosco em toda e qualquer situação. Nós, às vezes, passamos por momentos que parece que o mundo desabou em cima de nós. Parece que você não consegue ver mais nada, né? Apagou, a vida acabou ali. Você, de vez em quando, ouve, né? Até no mundo pastoral, pastores, há uns anos atrás, o número de pastores suicidando, matando, tirando as suas próprias vidas, porque chegaram no momento do ministério que não viram mais esperança, acabou ali. E às vezes, embora não
nos conduzimos às últimas consequências, mas às vezes a esperança também é uma coisa que exaure do nosso coração. Acabou, não tem mais jeito de caminhar. Mas na verdade tem mais jeito de caminhar. O Senhor está conosco. E quando nós temos essa percepção, esse conhecimento, mesmo que exista uma dificuldade, mesmo que haja uma dificuldade para passarmos por aquele momento, mas vai passar. Vai passar. É como a gente tomou uma injeção, a injeção dói, mas a gente fica pensando, vai passar essa dor, né? Vai ter um momento que ela vai passar. Agora, a última lição que eu tiraria daqui, que eu considero também importante, estão nos versos 5, versos 6 até o 9. Olha aqui. O Ageu não era um profeta escatológico. O que é um profeta escatológico? É um profeta que, predominantemente, os seus escritos remetem ao reino do Messias. Nós temos alguns profetas menores que são assim. Joel é um profeta assim. Daniel é um profeta assim, né? Ezequiel é um profeta assim. Agora, Ageu não é um profeta predominantemente escatológico. Então, a intenção de Ageu não era escrever sobre o mundo no futuro. A intenção dele, a tese dele não é essa. Mas ele faz uma referência ao futuro, com o propósito de trazer para o povo uma motivação certa e boas esperanças. O propósito de Ageu, do propósito Ageu, era trazer uma mensagem que tirasse o povo da apatia, daquela vida parada. Ele não se conformava, o Senhor não queria que o povo ficasse ali de braços cruzados. Deveriam abrir os braços e se mexerem. Essa é a mensagem dele. Agora, dentro dessa mensagem, veja o que ele diz no capítulo 2 e no verso 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Opa, peraí. Esse aqui é uma informação que tinha um cunho temporal. Deus faria tremer a terra naquela época? Não. Veja o verso 7. Assim, e farei tremer todas as nações. Opa, aí já está saindo dali de Judá. Todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, até o verso 9, ele fala sobre isso, sobre a glória dele. Então, esses dois versículos, principalmente, o verso 6 e o verso 7, são versículos com conotação escatológica, futurista. E o que isso significa para nós, em termos práticos? Que significa para nós que a nossa vida e as nossas motivações, elas não devem estarem fixas só no mundo. Por exemplo, eu vou tentar explicar isso. O povo estava vivendo uma apatia. Eles deveriam trabalhar para reconstruir o templo. Eles não estavam fazendo isso. Eles cruzaram os braços. Houve uma manifestação de escárnio de fora para dentro. Nós vamos falar sobre isso. Mas o povo desanimou. Começou a voltar. Eles começaram a se preocuparem com o interior das suas casas. Então, era muito mais do que uma casa para morar. Era uma casa feita de maneira luxuosa que supriria mais uma necessidade de status social do que uma necessidade de fato. E aí o Senhor chama a atenção deles, olha, vocês estão investindo mais nas casas de vocês do que no templo. A minha casa, a minha obra tem sido relegada, ela não tem sido priorizada. Por causa disso, eu vou tirar de vocês a prosperidade. Vocês não vão plantar, muitos vão colher pouco, e aquilo que comerem vão sentir ansiedade. Eu vou tratar com vocês isso. E de acordo com o que nós lemos no profeta Ageu, o povo aprendeu a lição, eles prestaram atenção nisso e foram recolocados. Agora, aqui no capítulo 2, ele insere um componente escatológico, no seguinte sentido: mesmo que vocês voltem a prosperar,
voltem a comer e sentirem-se saciados, mesmo que a vida seja boa, volte a ser boa, isso não significa que a observância de todos os princípios fará com que vocês gozem de uma vida plena. Porque a plenitude da vida não é aqui, ela é futura. Então, isso traz para nós também uma esperança. No seguinte sentido, nós pensamos assim, pastor, ou você pode pensar assim, eu tenho observado os princípios, mas eu não tenho usufruído da bênção deles. A vida continua difícil, as coisas, ok, mas a vida não deve ser analisada do ponto de vista do tempo em que nós estamos vivendo hoje. A vida cristã está muito para além daquilo que a gente imagina. Vamos pensar em termos mais, talvez, concretos. Quando eu era católico, eu fui ensinado assim. Eu fui ensinado de acordo com o que os meus pais, os meus parentes foram ensinados também. Faça uma coisa boa para alguém que você vai ter um tijolinho lá na casa do céu. Alguém foi ensinado assim? Alguém já aprendeu isso? Vai ter um tijolinho lá, né? Agora, isso não é verdade do ponto de vista salvífico. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça. O Senhor preparou para nós uma casa lá de graça. A gente não tem que comprar nem material, nem nada. Nem ouro, nem prata, nem pedras preciosas. Se é que as nossas mansões lá vão ser construídas assim, a gente não sabe. Mas não há nada que nós podemos fazer aqui que fará com que nós tenhamos uma casa lá. Ponto. Agora, não há dúvida de que aquilo que nós fazemos aqui resulta em galardões, em recompensas lá. Não para a salvação, mas porque já somos salvos. Então, você tem dúvida de que a nossa vida aqui, as nossas prioridades aqui, elas resultarão em galardões lá? Eu não tenho dúvida, porque o apóstolo Paulo fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. Então, não se trata de salvação, mas de galardões que nós vamos receber quando estivermos lá. Amém? Então, não há nenhuma dúvida de que a esperança futura da glória de Deus é para nós um componente de motivação. Muita coisa que nós fazemos porque nós sabemos que vamos dar contas a Deus e vamos nos encontrar com Ele. Essa é uma compreensão escatológica. Nós vamos nos encontrar com Ele. Quando a gente estuda a história da igreja, os milhões de cristãos que foram mortos, eles não se importavam com suas vidas por uma compreensão escatológica. Eles tinham certeza de que no momento em que suas vidas fossem ceifadas, eles estariam com o Senhor. Então, esse é um componente importante para a nossa vida cristã prática. Irmão Kleber. São dois pontos que eu gostaria de fazer essa pergunta. Não sei se eu já cheguei a conversar com o senhor. Quando o senhor fala que todos, vamos dizer que aqui, os irmãos aqui, todos são salvos. E vamos lá para o céu. Aí o senhor fala sobre galardão. Aqui o galardão, uns vai ter um pouco de galardão, outros vai ter um galardão maior. E isso se representa lá no céu, diante do Senhor, como alguns que têm os galardões maiores, têm algum privilégio que vai ter diferente daqueles que têm menores? Como que se define um galardão menor para um maior lá no céu? Essa é uma pergunta. Essa é, na verdade, tudo uma pergunta, né? No sentido, sim, porque todos são salvos, ponto. Aqui já seria a primeira colocação. A segunda é saber sobre a diferenciação dos galardões. Ok. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios aqui. Porque, complementando, né? Porque se tem... Então, aqui na Terra, nós podemos dizer que Deus não faz distinção de pessoas. Talvez de atitudes ou pecados, talvez, alguma coisa assim. Uhum. Mas lá no céu, por alguém ter um galardão maior ou menor, aí teria essa distinção, essa qualificação? Sim.
Quer ver? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3. O apóstolo Paulo aqui, ele ensina por meio de analogia. Ele faz uma comparação. 1 Coríntios, capítulo 3. Naquela época, havia uma disputa, né? Sobre quem era o melhor, se Paulo, se Pedro, se Cristo, e bem como os seguidores dele. E aí, no texto de 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 8, ele diz assim, melhor dizendo, no verso 7, por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Então veja bem, aquele que planta, aquele que rega, ou aquele que trabalha na obra do Senhor, cada um receberá o seu galardão. Segundo o quê? Conforme nós lemos, segundo o seu trabalho, ou seja, de acordo ao seu trabalho, proporcional ao seu trabalho, certo? E por que é assim? Alguém sabe? Por que cada um de nós, aqui nós não estamos falando de salvação, estamos falando de recompensa e galardão. Por que nós vamos receber? Por que haverão galardões diferentes? Tem uma razão específica. Por causa de um atributo de Deus que é muito patente na Bíblia. E esse atributo chama-se justiça. Deus é justo. Então, aqueles que trabalharam mais, não para salvação. Lembra que eu falei do tijolinho? O tijolinho não é para construir a casa lá, porque nós já temos a casa. Mas trata-se de galardão, de uma recompensa. Agora, vai vendo comigo. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós a lavoura de Deus e edifício de Deus. Ele está falando aqui ele usa duas linguagens. A linguagem agrícola e a linguagem de construção de um prédio, edificação. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como se edifica sobre ele. Olha aqui o final do verso 2. Mas veja cada um como se edifica sobre ele. Então, veja, nós aqui somos construtores, somos cooperadores. Então, o que está em pauta aqui não é o que se faz, mas é o motivo por que se faz. No tribunal de Cristo, não é a nossa obra que passará pelo fogo, mas as motivações do coração. Porque eu posso muito bem fazer uma coisa boa com motivação errada, certo? Eu posso pregar, eu posso ensinar aqui para os irmãos com motivação errada. Alguém pode tocar um instrumento ali com a motivação errada. Alguém pode vir aqui cantar uma música com uma voz bonita, com um talento extraordinário, mas com uma motivação errada. A pessoa pode vir aqui simplesmente para aparecer, para gratificar-se. Então, essa obra, ela será averiguada. E só Deus tem essa capacidade. Porque Ele é o Deus que sonda os corações. Eu e você não temos essa capacidade, mas Ele tem. Agora veja, mas veja cada um como edifica sobre ele. Aí segue dizendo, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, sobre a obra que se faz para Deus, o fundamento é Ele. Então, se eu venho aqui e prego e é uma bênção, é por causa dele. Se você faz alguma coisa a alguém e a pessoa é abençoada, não é por causa de você, é por causa do fundamento. Então, o fundamento é Cristo. Se nós pensarmos assim, foi por causa de mim, motivação errada, galardão zero. Nesse sentido. Aí ele usa uma ilustração para contar isso. Veja o verso 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta. Olha, até então estava escondido. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se você leva
a pedra preciosa, o ouro ou a prata, ao fogo, o que acontece com esses elementos? Como? Derrete. E quando derrete, ele fica mais puro. Certo? Se você leva a palha e o feno, o que acontece? Acabou. Então, o que ele quer ensinar aqui? Se você faz uma coisa boa com a motivação errada, vai ser levado para o fogo. Apagou. Então, imaginemos nós. Vamos pensar assim, no meio religioso, uma pessoa que é famosa, o cara é famoso, está na mídia, ele faz um trabalho extraordinário. E pode ser que abençoe muitas pessoas, mas a motivação está errada. E eu acredito, inclusive, que tem muitos aí que nem são convertidos. Então, se não são convertidos, não vão passar por esse tribunal de Cristo. Eu vou dizer para onde eles vão depois. Agora, veja o versículo 14 e eu vou responder a sua pergunta. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então, por exemplo, se a minha obra que eu faço é comparada ao ouro e à prata, vão ser levadas ao fogo e purificadas. Porque a pedra preciosa, o metal precioso levado ao fogo e purificado. Se é comparado ao feno, mesmo que aos olhos humanos seja uma coisa aparentemente louvável, no tribunal de Cristo não passa, ok? Aí vem o galardão. O que é o galardão? Aí eu já fiz essa pergunta para a Bíblia e já busquei ouvir a voz da Bíblia nesse sentido. Existem várias opiniões sobre isso. Né? Há quem diga que nós vamos receber coroas, aquelas coroas, como nos período romano, né? Esqueci como é que se dá o nome daquela. O Mobenigo talvez saiba. Aquela coroa que eles... tem um nome para aquela coroa, que se dava a atletas. Os atletas que participavam das Olimpíadas, no mundo greco-romano, recebiam. Enfim. Alguns dizem que vamos receber pedras preciosas. Mas veja, o mundo em que nós viveremos é um mundo essencialmente espiritual. O ouro lá, coisas materiais, não fazem sentido. Então, que sentido fará para mim o ouro? Eu acredito que nenhum. Aí, nós podemos fazer o seguinte raciocínio, o seguinte devaneio. Não é uma afirmação, mas é uma conjectura. Eu acredito que no reino espiritual existe muito essa questão da hierarquia. Tanto no mundo dos demônios, né, lá em Efésios 6 fala sobre os principados, as potestades, as ordens espirituais da maldade e daí por diante. E também falam de anjos, os querubins, os serafins, que são anjos também. Né? O anjo Gabriel, por exemplo, é um anjo maior, que tem mais autoridade, mais poder e tudo mais. No mundo humano existe também isso. No exército, por exemplo, existe lá o comandante, o general, etc. Para a organização de um reinado, existe o prefeito, existe o governador, existe o presidente, e daí por diante. O rei, o monarca, né, os sátrapas, os prefeitos e tudo mais, os procuradores. Então, essa ideia que é emprestada para o mundo humano, ela não é desassociada do mundo espiritual. Né? Então, eu acredito que aqueles que receberem algum galardão, lá no reino de Cristo, no reino milenar, terão uma posição maior do que os outros. É isso que eu acredito. Então, eu não acredito que será um prêmio, uma taça lá, né, material. Eu acredito que seja uma bênção imaterial, uma posição. Ok? Respondi. Respondido, obrigado. Ele convidou de manhã. Ele eu não sou. Eu li essa passagem na Bíblia há muitos anos, mas aí quando a gente vai começar a praticar as palavras de Deus, vem na memória da gente. Ele chamou um para trabalhar de manhã, né? E um começou a hora do almoço e o outro começou à tarde. Só que o tanto que ele ia pagar era o mesmo.
E daí o que começou de manhã falou assim, não é justo, eu trabalhei o dia todo e o que começou depois do almoço e à tarde ganhar o mesmo tanto que eu. Mas daí aí o significado da parábola era, mas Deus falou para ele assim, mas o que eu combinei com você eu não cumpri? Deus tinha um combinado com cada um, né? Exatamente. Mas você levantou uma questão importante, né? Eu entendi o que ele falou. Eu não me lembro o nome da parábola, mas uma pessoa trabalhou algumas horas do dia, recebeu a mesma quantidade em dinheiro daquele que trabalhou o dia todo. Esse é o ensinamento. Agora, aí a gente pode raciocinar assim, e como fica então a questão da justiça de Deus? Ok? Agora, a justiça de Deus é um conceito bíblico, teológico, mas não é o único. Existem outros conceitos. A graça de Deus é um outro conceito. E eles não são excludentes, eles se encaixam. Então, a Bíblia toda, ela tem contextos diferentes. Naquele texto ele quis ensinar uma coisa, entende? Em outros textos ele quis ensinar outra coisa. Então, as verdades bíblicas, por exemplo, ao mesmo tempo que você vê um Deus amoroso, um Deus que se compadece, um Deus que chora as nossas dores, é um Deus que pune, que castiga, às vezes mata pessoas. Então, eu devo colocar em xeque o caráter de Deus? Não. Nós, às vezes, não entendemos a maneira como Deus age. Mas as características de Deus, os atributos dele, eles não entram em choque um com o outro. Mas eu concordo com você, cada contexto bíblico tem a sua especificidade. Né? Muito legal o seu comentário. Sérgio. Eu tenho uma pergunta até, acho que não sei se é doutrinária, mas tem a ver com essas passagens que a gente comentou com relação ao galardão. Mas quando os israelitas eles estão conquistando a terra prometida, quando eles ganhavam os espólios, havia uma determinação de Deus ali que aquilo que não fosse purificado pela água seria purificado pelo fogo. Nesse contexto dessa passagem também, eu não sei se eu poderia afirmar isso. Mas, por exemplo, nós somos salvos, então a gente tem essa questão da purificação pela água, que ela é representada pelo batismo ali, embora a gente creu em Jesus, e assim, de certa forma, os nossos pecados eles foram perdoados, mas o restante da nossa vida que Deus vai trabalhar, as provações, elas representam também o fogo que vai purificar até as nossas motivações erradas e aquilo para ficar em conformidade com o caráter de Deus. Eu poderia dizer isso? Tem a ver com essa relação? Seria mais uma aplicação do que uma interpretação, mas eu acredito que sim. Não seria errado, não. Na minha maneira de ver, não. Ok. Agora, deixa eu fazer uma outra leitura para complementar aquilo que eu havia dito. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Agora, preste atenção. Biblicamente falando, existem dois tribunais. O tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, ele receberá somente crentes, aqueles que já são salvos, para serem premiados, para receberem recompensa. E o outro tribunal é o trono branco de Deus, no juízo final. Apocalipse 20, 11 diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Agora, veja comigo. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Olha que interessante. Então, as pessoas que forem lançadas no lago de fogo, o lago de fogo não é o inferno, elas receberão uma condenação também de acordo com as suas obras. Vamos pensar como pensava e dizia um professor meu no seminário, o pastor Davi Sena. Você acha que a Madre Teresa de Calcutá
foi salva? Ela creu em Cristo como Salvador? Segundo o que se sabe, não. Inclusive, um tempo depois da morte da Madre Teresa de Calcutá, já faz alguns anos, não me lembro quantos anos faz, a revista Veja fez um artigo sobre ela. E no artigo que se refere a ela, a pessoa escreveu que ela viveu tantos anos, fez tanto bem às pessoas, mas se percebia no mundo das trevas. Então, eu não creio que ela foi salva por uma razão muito simples. Ela não creu no Evangelho. Ela cria nas suas obras, ok? Mas ela fez o bem às pessoas. Ela tem obras, certo? Vamos colocar do outro lado da balança Hitler. Hitler foi um carrasco, que eu e você sabemos, nazista. Os dois estão perdidos. Eles estão hoje no Hades, ou Gehenna, ou inferno, vamos dizer assim. Eles não foram condenados ainda. Eles estão lá, aguardando esse dia aqui, o trono branco de Deus. E as obras deles vão ser julgadas. Eles estão condenados. Mas eles ainda serão julgados segundo as suas obras, de acordo com esse texto aqui. Então vão receber recompensa de acordo com as suas obras. Então vamos pensar em termos mais simples e não simplistas. O castigo da Madre Teresa de Calcutá será menor do que de Hitler, biblicamente falando e teologicamente falando, sim. Essa não é uma conjectura, é uma afirmação bíblica. Será que eu consegui explicar isso? Por quê? Porque a justiça de Deus é como uma água. Ela vai ocupando todos os lugares ali. É plena. Se você abre uma torneira aqui, por exemplo, no templo, se você abre aqui essa jato de água do batistério e quebra a parede aqui e deixa aqui ligado por um mês, a água vai procurar encontrar lugares aí para todo canto. Onde existe uma brecha, a justiça de Deus é assim, ela vai ocupando espaço. Como o Lucas falou, ela é plena. E ela está presente, ela se fará presente tanto no tribunal de Cristo, recompensando aqueles que foram trabalhadores, cooperadores da obra, como também recompensará de acordo com as obras daqueles que estarão condenados na eternidade. Amém? Respondi, né? Sua pergunta. Como dizia o irmão lá em Salles Oliveira, se eu for um lixeiro lá no céu, já está bom demais, né? Mas a Bíblia nos ordena a trabalharmos pelos galardões, né? É uma ordem de Deus, essa ordem para nós. Irmãos, alguém tem uma pergunta? Irmão Benigno. Pastor, a lição hoje, ela trata sobre prioridade, né? Eu gosto muito de um hino do cantor cristão, né? Mensagem Real, 207, que fala: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá dos céus, embaixador eu sou. E por vezes, no dia a dia, a gente esquece disso, né? Temos que priorizar, e aí, como o senhor já corrigiu, né? Não é a questão do reino, mas a própria igreja, né? Ou o evangelho de Cristo, né? Isso no nosso trabalho, estudando, na nossa vizinhança, sempre, né? Então, quando a Gil fala a esse respeito, né, com relação ao povo, é que eles tinham esquecido da eternidade, né? Estavam se preocupando agora com o seu dia a dia, e como o senhor bem frisou, qual de nós não tem preocupações, né? E não apenas com hoje, né? Esquecendo até o que Jesus Cristo fala: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, né? A gente se preocupa até com o amanhã. E por vezes, né, nesse caminhar, né, nesse peregrinar, a gente prioriza coisas que são passageiras, né? E não deveria ser assim, né? Por isso que a nossa luta tem que ser constante, né? Sempre olhando, né, para o autor e consumador da nossa fé e amando a igreja, amando o evangelho. Exatamente. Agora, eu concordo com o irmão. Eu vejo que a igreja hoje, porque não há dúvida nenhuma que o contexto onde uma igreja está inserida, aquele contexto tem uma influência na própria vida da igreja.
Se você olha na história das igrejas, por exemplo, quando você lê a história dos moravianos, por exemplo, é uma história fenomenal, né? Interessantíssima. O quão difícil era a vida deles. Viviam no meio do mato, né? Aprenderam a fazer móveis, viviam uma vida dificílima. Quando chegava ali uma perseguição, eles iam para outros lugares e tal. E hoje a igreja ela está inserida num contexto urbano, né? E eu não tenho dúvida de que a cidade ela dita em muito o nosso ritmo de vida, ela cria os nossos valores, e para nós vivermos piedosamente, como somos ensinados na Bíblia, exige muito esforço de nós, um esforço de meditação, de reflexão, para percebermos quem nós somos, quem Deus é, o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, para nós tentarmos assim o tempo todo nos recolocarmos dentro da vontade de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que o ambiente de igreja, a vida para a igreja sempre foi difícil. As dificuldades foram diversas. Mas eu tenho a impressão de que a perseguição física, ela, embora fosse dolorosa e dolorida, ela criava um ambiente de mais fidelidade. Né? Por que o povo estava na apatia aqui? Porque a vida estava bem. Né? Uma boa parte desse pessoal voltou para a terra, estavam plantando, prosperando e tudo mais. Né? E aqui foi um período de 14 anos, então não é de um dia para a noite que as coisas aconteceram aqui. Então, se nós, por exemplo, começarmos a... Eu não sei se é o irmão mesmo que falou, não sei se foi o irmão Demir que falou, acho que foi o irmão Demir. Se não houvesse nenhuma crise e nós prosperássemos materialmente, muito, a gente se esqueceria de Deus. E essa é uma verdade. Né? Então, a perseguição ela tem o seu efeito bom para nós. Né? Mas eu acredito que nós temos que trabalhar essa questão da consciência cristã. Né? E vejo assim, né, que eu como homem, como filho de Deus, eu devo me situar na história, no contexto da igreja, no contexto de família, dentro de uma cidade, e perceber o que eu preciso fazer. E cada um de nós tem que ter essa consciência, é muito individual. O Kleber tem as lutas dele, o Gefran tem as lutas dele, o Hélio tem as lutas dele, o irmão. Mas cada um de nós tem que perceber isso. Eu sou um cristão, eu sou um homem de Deus, e eu preciso priorizar as coisas de Deus, eu preciso, ao mesmo tempo, cuidar da minha família. É isso que eu estou falando de um ponto truncado, às vezes. Como priorizar a família, esposa, filhos, priorizar a igreja, trabalho. As dificuldades hoje são grandes. Então, essa é uma demanda que a igreja enfrenta hoje. É como equilibrar pratos. Já viu aquele equilibrista de prato? Você vai ali, equilibra aquele, vai lá. É uma tarefa dura. Mas nós não podemos nos esquecer, né, dela. A gente não entrou no capítulo 1 ainda, nós só introduzimos. Aí semana que vem a gente faz um comentário do capítulo 1. Lucas. Coroa de ouro. Ok. Obrigado, Lucas. Ok, irmãos. Vamos orar, então. Agradeço pela participação dos irmãos. Domingo que vem nós estaremos de volta. Obrigado também aos irmãos que nos acompanham lá pela internet. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu peço ao Senhor que não nos deixe tirar os olhos de Cristo. Não nos deixe relegar o Senhor e a Tua obra a um terceiro plano ou esquecermos da nossa vida religiosa, da nossa vida missionária, que nós desenvolvamos um frio na barriga pela Tua obra, pela pessoa do Senhor, certos de que um dia, em breve, nós prestaremos contas de tudo que nós estamos fazendo. E eu entendo que o tribunal de Cristo para nós não é algo que deve nos meter medo, muito pelo contrário.
mas é algo que deva nos fazer almejar aquele dia. O dia que nos encontraremos com o Senhor Jesus, receberemos dele, independente do que seja alguma recompensa. Mas para nós, sem nenhuma pretensão ou sem nenhuma falsa modéstia, seria para nós um momento glorioso. Pelo simples fato, se é que nós podemos dizer que é um simples fato, o nosso reencontro com o Senhor Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos e agradecemos por este dia, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. E o trabalho que deu lá. Então, deixa eu deixar aqui.